Oi, gente, eu já estou aqui para continuar aquela série de vídeos, né, que eu comecei a fazer essa semana de maratona da franquia Halloween. O último filme da franquia, né, Halloween Ends, vai ser lançado essa semana nos cinemas. Aqui no Canadá os filmes são sempre lançados, né, na sexta-feira, então se eu não me engano vai ser no dia 14 de outubro. Mas aí no Brasil sempre lançam um dia antes, né, na quinta-feira, então vocês provavelmente vão ter acesso ao filme já no dia 13, né, talvez já amanhã, dia 12. No caso que eu tô gravando esse vídeo aqui dia 11, né? Não sei quando vocês vão assistir. Mas é possível que na quarta-feira vocês já tenham acesso a esse filme, né, em sessões de pré-estreia. Aqui no Canadá eu tô caçando sessão de pré-estreia. E vai ter uma sessão na quinta-feira, né, um dia antes, que é no cinema perto do meu college. Então eu já tô marcando, me programando pra ir assistir o filme lá, né? Inclusive ir também com alguns amigos meus do college. Então acho que vai ser bem legal a experiência de assistir esse filme. Mas antes de assistir Halloween Ends, eu queria muito, né, rever todos os filmes da franquia Halloween. Então é por isso que eu tô fazendo esses vídeos, né? Eu sei que eu tô bastante atrasado aqui com esse conteúdo, né, gente? Eu ainda não tô tão acostumado com a minha rotina aqui no Canadá e também não me sinto tão confortável no lugar onde eu tô pra gravar vídeos com a frequência que eu gravava antes, né? Então, por causa disso, eu tô, assim, meio decepcionado com o canal, sabe? Comigo, na verdade, com a minha produção de conteúdo. Eu queria estar produzindo bem mais, fazendo bem mais coisa. Mas é isso, né? Também não adianta eu ficar forçando uma coisa que eu não tô conseguindo fazer, né? Tô dando o meu melhor, né? O canal também não tá parado, tá tendo vídeos, coisas interessantes. Então é possível que essa minha série de vídeos aqui, né, relembrando os filmes da franquia Halloween, né, do Michael Myers, acabe atrasando um pouco. Então talvez lance o filme Halloween Ends e aqui no canal ainda esteja falando, né, dos filmes mais antigos. Mas não se preocupem, né, gente? Eu quero falar de tudo de Halloween. Eu não vou deixar de falar de Halloween Ends aqui, então vai ter vídeo, né? Eu quero falar de Halloween Ends sem spoiler. Depois eu quero falar com spoiler também. Tô pensando em fazer um ranking, né? Depois que eu assistir todos os filmes, inclusive Halloween Ends no cinema, eu acho que seria legal fazer um ranking da franquia toda, né? Eu acho que é um tipo de conteúdo que eu gosto muito. E que eu também já fiz de outras franquias de terror aqui no canal, né? Então eu quero muito fazer isso sobre Halloween. E basicamente é isso, né? Tem muita coisa de Halloween pra fazer. Tô ansioso pra comentar sobre essa franquia, né, com vocês. Que eu acho que é uma franquia que eu nunca comentei de verdade aqui no canal, né? É a primeira vez que eu tô falando mais sobre Halloween aqui. Só teve um vídeo ano passado que eu falei, né, o que eu achei de Halloween Kills, quando eu assisti no cinema. Mas não foi nada assim muito profundo sobre a franquia em si, né? E eu tenho muitas opiniões sobre essa franquia pra dar, né? Então é por isso que eu já queria, gente, desde o ano passado fazer vídeos sobre essa franquia aqui no canal. E também queria explicar pra vocês, né, que a partir de agora, os meus vídeos, eles não vão ser, né, cada um sobre um filme. O primeiro vídeo dessa série, eu falei apenas do clássico original, porque eu acho que aquele filme é muito interessante, é muito importante, e ele precisava de mais tempo pra eu conseguir destrinchar mais coisas, né, resumir melhor a história, falar mais sobre a minha opinião, enfim. Já a partir de agora, os vídeos eu não vou falar apenas de um filme, vou falar de vários filmes por vídeo. Então esse vídeo aqui, que é a parte 2, eu vou falar sobre Halloween 2, né, que se eu não me engano é Halloween 2, o pesadelo continua. Aí depois eu vou pular o filme Halloween 3, por quê? Porque Halloween 3 é um filme em que eles estavam tentando fazer uma coisa antológica. Sabe, tipo American Horror Story, que cada temporada tem uma história diferente? Pronto, eles tentaram fazer isso com a franquia Halloween, né? Eles queriam que cada filme trouxesse uma história diferente, se passando, né, no Dia das Bruxas. Então, o terceiro filme, né, que se chama Season of the Witch, eles queriam fazer uma história diferente que não envolve o Michael Myers. Por causa disso, eu não tô incluindo esse filme na minha maratona, eu não assisti esse filme agora. E também não vou falar sobre ele agora aqui no canal. Tô focando mais nas histórias relacionadas ao Michael Myers. Mas também já digo, né, gente, que o filme 3 não é ruim. Eu acho que é um filme legal, vale a pena ser visto. E talvez algum dia eu volte aqui no canal, né, pra falar sobre Halloween 3. Mas nesse momento aqui eu decidi ignorar esse filme. Depois dele, né, a gente tem Halloween 4, né, que é The Return of Michael Myers, né, o retorno do Michael Myers. Depois disso vem Halloween 5, que eu não lembro o nome no Brasil, gente, mas aqui é The Revenge of Michael Myers, né, em inglês. E depois tem o filme 6, que é The Curse of Michael Myers. Esses são os filmes sobre os quais eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Halloween 2, 4, 5 e 6. Depois vai vir outro vídeo aqui, né, a parte 3, em que eu vou falar sobre Halloween H20, né, 20 anos depois, Halloween Ressurreição e os 2 filmes do Rob Zombie. Depois outro vídeo, eu acho, né, que eu vou falar sobre Halloween 2018 e Halloween Kills, e depois eu comento com vocês o que eu achei de Halloween Ends no cinema, né? Então basicamente esse vai ser o cronograma aqui dessa série de Halloween no canal. Como eu falei, eu sei que eu tô demorando pra lançar esses vídeos, mas é isso, né? Agora deixa eu deixar aqui de enrolação, que é muito filme pra gente comentar aqui nesse vídeo, né? E eu não quero me estender demais.
E então, né, gente, Halloween 2 foi lançado em 1981, né, que foi alguns anos depois do primeiro filme, que foi lançado em 1978. Esse tempinho que passou entre um filme e outro não foi tão grande assim, né, quando você para pra pensar cronologicamente, mas para a indústria do cinema parecia que tinha passado muitos e muitos anos, sabe? Porque depois que o filme Halloween foi lançado e fez sucesso, teve um grande boom de filmes slasher, né? E de repente a gente já tinha várias franquias, vários filmes, várias coisas, sabe? Eu acho que surgiu entre Halloween 1 e Halloween 2, foram lançados mais de 50 filmes slasher no cinema, sabe? Inclusive vários filmes da franquia Sexta-feira 13, né? Que é uma das franquias mais emblemáticas e mais conhecidas, né? Desse subgênero. Então o gênero ele já estava assim muito popular, muito conhecido, já tinha muitos filmes, tinha muita coisa assim que dava pra comparar com Halloween. E por causa disso, né? Na hora de fazer um segundo filme, eles estavam com aquele medo de fazerem um filme que parecesse meio obsoleto, uma coisa meio antiquada. Eles estavam tentando se adequar à forma como o slasher estava sendo naquele momento. Uma das diferenças que a gente consegue perceber, né, do primeiro filme de Halloween pro segundo filme de Halloween é que o primeiro ele é muito mais focado no suspense, né, naquela sensação assim, aquela coisa de um terror mais sugestivo, enquanto o segundo ele é um terror muito mais explícito e mais exagerado, né, inclusive tendo muito mais cenas de mortes gráficas, que eu particularmente gosto bastante, porque eu já falei várias vezes aqui no canal, né, gente, que eu amo sangue, amo coisa ruim acontecendo, desgraça. Então, obviamente, eu adoro que esse segundo filme, ele é bastante violento, né, as mortes são muito mais gráficas, muito mais intensas, e o Michael Myers também, ele tá um pouco mais agressivo, mas ao mesmo tempo, né, eles também quiseram dar uma certa continuidade à vibe e ao estilo do primeiro filme de Halloween, sabe? Eu acho que a forma como esse filme aqui, ele consegue equilibrar essa coisa assim mais violenta e mais energética dos filmes slasher da década de 80 com um pouco daquela vibe assim mais dramática do primeiro filme é muito legal e inclusive é um equilíbrio que, na minha opinião, nenhuma outra sequência de Halloween ia conseguir atingir, né? Eu acho que essa sequência aqui nesse segundo filme é o filme de Halloween que mais consegue se equilibrar e se assemelhar ao primeiro filme, né? Então eu acho que é uma sequência muito, muito boa. E pra quem não sabe, né, é uma sequência que se passa na mesma noite do primeiro filme, né? A gente tem a Laurie Strode, né, sobrevivendo àquele encontro com o Michael Myers, né? A gente sabe que o Dr. Loomis, ele tava, né, atirando no Michael Myers. O Michael Myers, ele acaba caindo da varanda da casa, mas o corpo dele desaparece, né? A polícia não consegue encontrar ele. Então o filme vai continuando, mostrando pra gente, né, a Laurie Strode indo pro hospital e as pessoas lidando com todas aquelas mortes que aconteceram no primeiro filme, né? As pessoas também descobrindo que o Michael Myers fugiu do hospício, que ele tá na cidade, né? Então todo mundo da cidade começa a meio que se rebelar, a ficar nervosa, né? As pessoas estão em pânico com essa história, né, do Michael Myers. E é muito interessante, gente, como esse filme ele vai repetindo aquela coisa que a gente tinha lá no primeiro, né? Da gente ver a cena sob a perspectiva do próprio Michael Myers, né? Tipo, ele andando pelos cantos, né? A gente vê ele como se fosse o olhar dele. Tem um momento aqui muito incrível, logo no início do filme, né? Depois que ele sai da casa lá, que tava Laurie Strode, que ele vai entrando na casa, né, de dois velhinhos, e depois ele mata uma menina ali. Que essa cena pra mim, gente, é muito, muito incrível, é muito perfeita. E inclusive você percebe que ela serve de base para coisas que a gente continua vendo até hoje na franquia Halloween. A gente tem muitas cenas nesse estilo no filme de Halloween de 2018 e também em Halloween Kills, né? Então eu acho isso muito legal. Inclusive Halloween Kills, que eu vou falar mais, né, em outro vídeo, que foi o filme que foi lançado ano passado, ele também tem essa coisa, né, de continuar o filme na mesma noite, da Laurie Strode estar no hospital. Então você vê que esse segundo filme de Halloween, ele teve um impacto muito grande na franquia, né? E é um filme que continua sendo referenciado e que continuam, né, fazendo coisas parecidas com a que esse filme fez. Mas, no entanto, né, gente, é um filme que na cronologia atual, dos filmes atuais, esse filme ele foi excluído, né, ele foi deletado. E o motivo pelo qual isso aconteceu é por causa de uma reviravolta que acontece nesse segundo filme, né, que é algo que muita gente não curte, outras pessoas adoram, mas tem gente que não curte, que é a questão do Michael Myers e da Laurie Strode serem irmãos, né, e que o Michael Myers, ele tem aquela coisa de querer matar pessoas da sua família, né, então ele matou a irmã quando ele era criança, ele agora quer matar a Laurie Strode, e em outras continuações a gente também vai ver ele tentando matar a filha ou filho da Laurie Strode, né, isso acontece em outros filmes. Isso foi uma reviravolta, gente, que o próprio John Carpenter não gosta muito, né? Porque ele e a Deborah Hill, que foram a dupla, né, responsável por criar o primeiro filme de Halloween, eles não queriam fazer uma sequência, né? Eles meio que foram forçados, assim, aquela coisa de contrato, né, de pressão de estúdio, eles foram meio que forçados a fazer esse segundo filme acontecer.
Mas nunca foi o plano deles, né, que Halloween tivesse uma continuação. Pra eles, Halloween era uma obra fechada, que se concluía nela mesma e que não precisava ter continuação. Então, quando eles foram obrigados a inventar uma história nova, né, o John Carpenter, ele acabou criando essa reviravolta, né, de que o Michael Myers e a Laurie Strode eram irmãos, mas ele mesmo já falou que ele não gosta dessa reviravolta, ele não curtiu, sabe, ele não gosta do filme, ele acha o segundo filme de Halloween horrível. Discordo dele, acho que fez um trabalho que é legal, sim, é um filme que é interessante. Mas eu entendo, né, que não fazia parte das ideias originais que ele tinha, né? Não era a sequência que ele de fato queria fazer pra esse filme, ele não queria que tivesse nenhuma. Mas assim, ele não gosta dessa reviravolta e é por isso que hoje em dia esse filme não é mais considerado parte do cânone atual, né, da timeline atual, mas ainda assim é um filme, gente, que eu acho que vale muito a pena assistir, sabe? Eu adoro, e eu acho, inclusive, que é incrível você assistir o primeiro e o segundo filme de Halloween, um atrás do outro, né? É uma experiência muito legal, você vê um filmão, assim, enorme, e que tem uma experiência muito completa, né? E no final desse filme, mais uma vez, o John Carpenter, ele tenta dar um final definitivo para a franquia Halloween. Ele não queria fazer terceiro filme, não queria fazer mais nada relacionado ao Michael Myers, Laurie Strode, e enfim. Por isso que no final do filme, a gente tem aquela explosão no hospital, que era para ter resultado na morte tanto do Michael Myers quanto do Dr. Loomis. E é por isso que a partir do terceiro filme de Halloween, ele tentou fazer aquela coisa de antologia, porque ele não queria continuar falando sobre o Michael Myers, e nesse filme era para o Michael Myers e o Dr. Loomis terem morrido. Mas a gente já sabe, né, que não foi bem isso que aconteceu. Muitos anos se passaram depois do lançamento de Halloween 2, né? A gente também teve o lançamento de Halloween 3, que infelizmente acabou flopando nas bilheterias, né? O pessoal não gostou, ninguém queria ver esse filme da franquia Halloween sem envolver o Michael Myers, né? Então se passa mais tempo ainda e finalmente, né, gente, 10 anos depois do original, né? Ou seja, 1988, a gente tem o quarto filme da franquia Halloween, que se chama O Retorno de Michael Myers. Esse filme era pra ser realmente, assim, o retorno da franquia Halloween para o ápice, assim, né? Era numa época que os filmes slasher estavam sendo muito famosos, até mais do que na época que o segundo filme lançou, né? Aqui tava aquela explosão, que além da gente ter também Sexta-feira 13, já existia os filmes, por exemplo, de Hellraiser, de Hora do Pesadelo. Então a gente tinha, assim, muito filme de terror, muitos assassinos icônicos, né, que estavam aparecendo. E eles queriam fazer, né, o Michael Myers voltar a ter aquele status, né, e aquela presença dentro da cultura pop. Esse filme, no entanto, né, ele acaba tendo uma perda que pra mim fez muita falta, que é a Jamie Lee Curtis, né, que faz o papel da Laurie Strode. Ela não quis voltar para esse filme e por causa disso, né, ela não é mais a protagonista. Nesse filme a gente não acompanha a Laurie Strode, mas sim a filha dela, né, a Jamie Lloyd. E é dito no filme, né, gente, que a Laurie Strode, ela acabou morrendo no acidente de carro e a filha foi adotada por uma outra família, né, e agora ela tem uma irmã mais velha, uma irmã adolescente chamada Rachel, e basicamente elas duas são as protagonistas desse filme aqui. Enquanto a gente vai acompanhando nessas duas irmãs, a gente também vai vendo que tanto o Dr. Loomis quanto o Michael Myers sobreviveram, né? O Dr. Loomis agora ele tem uma cicatriz no rosto e o Michael Myers ele tá esse tempo todo, né, sem falar, sem se mexer, sem nada no hospital, né, todo enfaixado, até que chega um momento, né, que eu acho que vão transferir ele de um hospital para outro e ele acaba ouvindo as pessoas falando sobre Jamie Lloyd, que é a filha de Laurie Strode. E aí nesse momento, né, mais uma vez o Michael Myers desperta, né, porque ele vê que tem uma nova pessoa da família para ele matar, agora, né, a sua sobrinha. E nesse momento, né, ele começa a matar geral na ambulância, né, ele foge, vai para Haddonfield e a gente tem um fortalecimento, assim, muito grande da rivalidade entre ele e o Dr. Loomis. É claro que desde o primeiro filme a gente já tinha aquela coisa, né? O Dr. Loomis, ele era muito obcecado pelo Michael Myers, né? E pelo perigo que ele representava, né? Ele sempre ficava falando, fazendo aqueles discursos, né? De que o Michael Myers era o mal, sabe? Que os olhos dele eram uma coisa assim, sem humanidade. Enfim, ele tinha todo aquele discurso, mas eu sentia que ele parecia mais, assim, um doutor, sabe? Um cara, assim, estudado, que realmente percebia que o Michael Myers era perigoso. Mas aqui não parece tanto que é só com base, assim, no estudo. Parece que ele tá muito surtado. É claro que ele passou por um trauma, né, gente? Ele sobreviveu aquela noite seguida, né, do Michael Myers matando aqueles jovens, né? Depois a Laurie Strode indo pro hospital, o Michael Myers indo atrás, eles lutando no hospital, né? Então, assim, foram coisas horríveis que aconteceram com o Dr. Loomis. Então eu entendo que ele esteja, assim, mais transtornado. Mas eu confesso que eu particularmente não curti muito assistir o Dr. Loomis, o jeito dele, assim, ele tá muito surtado nesse filme, sabe? Ele fica muito louco. E eu, particularmente, não gosto tanto do personagem do Dr. Loomis. Eu sei que tem gente que ama ele, né? Que, inclusive, gosta mais dele do que da Laurie Strode. Mas eu sempre fui mais fã da Laurie Strode, né? Então, pra mim, todo filme de Halloween que não tem Laurie Strode acaba enfraquecendo um pouco. E além da gente não ter a Laurie Strode, né, gente? Essa filha dela, a Jamie Lloyd, é uma personagem que, assim,
Ela é legal, ela é carismática, a atriz é muito fofa e assim, ela atua muito bem, sabe? Principalmente quando a gente para pra pensar que ela é pequena, né? A idade dela, enfim, ela consegue realmente trazer muito drama, muita emoção pras cenas. Eu acho que ela é uma atriz muito legal. Mas ela é uma personagem, assim, que na minha opinião, ela não tem uma história tão interessante, né? E que eles não sabiam direito o que fazer com essa personagem. Em vários momentos durante o filme, né, eles parecem querer criar uma espécie assim de ligação entre a Jamie e o Michael Myers, né? Mostrando que eles são parecidos, né? Que eles são quase iguais, eles conseguem ter uma certa conexão psíquica, né? Ela fica vendo o Michael Myers, né? Ela tem visões dele. Você fica meio que se perguntando, né? Por que ela tá vendo ele? Até porque, como o Michael Myers, ele tava preso não, ele tava no hospital esse tempo todo, ela nunca teve um encontro com o Michael Myers, né? Então, como é que ela tinha uma visão dele, assim, tão perfeita, sabe? Uma coisa assim, tão... que parecia tão real, né? Como é que ela poderia realmente saber como ele era, como ele andava, aquele som da respiração dele, enfim, sabe? Eu acho que realmente tinha uma coisa sobrenatural aí. E isso é algo, né, que os outros filmes não haviam estabelecido ainda, né? O primeiro e o segundo filme de Halloween, eles sempre ficam com aquela coisa do questionamento, sabe? O que é o Michael Myers? Porque ele é uma coisa estranha, a gente não sabe por que ele tá fazendo as coisas que ele tá fazendo, a gente não sabe como é que ele consegue sobreviver a todos os machucados, né, aos tiros que ele leva, eles não explicam nada. Mas também não fala nada que seja necessariamente sobrenatural, mas aqui no quarto filme a gente já começa a ter um pouco mais disso, né, por causa dessas visões. E no final do filme acaba acontecendo uma coisa, né, que muita gente adora, e eu acho que poderia ter sido legal se eles tivessem realmente desenvolvido isso melhor nos filmes seguintes, que é a questão, né, de no final do filme tem um pessoal na cidade que tá revoltado, né, porque o Michael Myers voltou. E é inclusive uma trama que lembra um pouco Halloween Kills, né, da gente ver o pessoal da cidade revoltado querendo matar o Michael Myers. Isso também acontece aqui no quarto filme. E no final, né, quando a Rachel e a Jamie Lloyd, elas estão tentando fugir da cidade, vários caras, né, da cidade vão com elas, né, em caminhão, enfim, todo mundo armado, pra tentar levar elas, né, sãs e salvas pra outra cidade, enquanto a polícia tá tentando lidar com o Michael Myers, né, porque o Michael Myers, ele mata todo mundo da polícia lá, né, e aí eles vão chamando a polícia de outra cidade pra ir lá ajudar. Então tá tendo toda aquela confusão, e aí o Michael Myers, obviamente, aparece, né, tentando matar as meninas, e aí os caras, todo mundo se junta e começa a atirar, e eles matam o Michael Myers, né. Então o filme, mais uma vez, acaba meio que estabelecendo um fim para o Michael Myers, né, ele morre ali naquela cena. E depois a gente vê, né, a Rachel, a Jamie e o Dr. Loomis, né, eles indo pra casa, né, da família lá, também tá o pai e a mãe da família, todo mundo tá feliz que eles sobreviveram, enfim. E aí a Jamie Lloyd, né, durante esse filme, ela tá com a fantasia de Halloween, que é uma fantasia de palhaço, que lembra um pouco aquela mesma fantasia que o Michael Myers usou quando ele era criança, né, na noite que ele matou a sua irmã. Então aí já é mais um paralelo entre eles, né. E aí o filme termina mostrando a Jamie meio que tendo um surto e esfaqueando a sua mãe, né? Então ela aparece lá vestida de palhaço, toda ensanguentada, e o Dr. Loomis, né, gritando, surtando. E o filme meio que dá a entender pra gente, né, que o Michael Myers acabou passando o espírito dele, né, a alma dele, pra a Jamie Lloyd, né? Ou pelo menos a maldade que existia dentro dele passou pra ela agora que ele morreu. Apesar da reviravolta do final do quarto filme, né, ter sido interessante, eu confesso que, de modo geral, eu não curto tanto o filme, a experiência em si de assistir, né, eu acho que o ritmo dele é meio arrastado, os personagens, a maioria eu acho meio chato, né, as mortes também, elas não são tão legais quanto a do segundo filme, né, elas não são tão violentas assim, mas também não tem um suspense tão bem feito quanto o do primeiro filme, né? Então acaba sendo só fraco mesmo, né? Eu não curto muito esse quarto filme de Halloween, eu sei que muita gente ama. E pra piorar, né? Apesar de eu reconhecer que o final é criativo, o quinto filme, basicamente, assim, caga em cima do quarto filme, sabe? Eles ignoram aquele final. E o que o final significava, né, daquela coisa de a Jamie Lloyd se tornar, né, a nova Michael Myers, a nova assassina da franquia, eles acabam descartando tudo isso e criam uma reviravolta bem nada a ver, né, que o Michael Myers conseguiu sobreviver àqueles tiros, ele cai num rio, enfim, ele acaba indo pra uma casinha, uma caverna, sei lá, que tem um cara lá, começa a cuidar dele. Inclusive, eu acho que isso me lembra um pouco o filme que a gente vai ter esse ano, né, Halloween Ends, que a gente também tem um negócio, né, que o Michael Myers sobreviveu depois do pessoal da cidade atacar ele, e ele vai ficar escondido e vai estar morando numa caverna no esgoto, alguma coisa assim que ele vai estar morando agora nesse filme Halloween Ends. Algo parecido acontece aqui nesse quinto filme, né, ele fica na casa desse rapaz que fica ajudando ele, né, que ele tava quase morto, enfim, aí passa um ano, e aí no Halloween do ano seguinte, ele acaba voltando, né, ele desperta lá e vai atrás de matar a Jamie Lloyd. E a gente vai vendo aqui a Jamie, ela tá num hospital psiquiátrico, né, enfim, ela tá tendo vários surtos, assim, ela fica tendo pesadelos. A gente vê, né, que a conexão entre ela e o Michael Myers, de fato, tá mais forte,
né? A gente vê assim, ela consegue meio que ter visões, assim, de quando ele tá prestes a matar uma pessoa, né? Uma coisa meio premonição. Mas acontece, né, que agora a Jamie, ela perdeu a voz, ela não consegue mais falar. Não é explicado no filme o que aconteceu, não, foi um trauma, uma coisa assim horrível, enfim, ela não consegue mais falar. E a irmã dela, Rachel, né, continua assim tentando ajudar ela, né, fica visitando ela no hospital. O Dr. Loomis também trabalha lá, enfim, tá? Os personagens do filme anterior voltam aqui, né? Mas agora a Rachel, ela tem uma amiga nova, que eu nem sei o nome dessa mulher, e assim, nem quero saber o nome dela, mas é uma amiga, né, uma menina morena lá, que é amiga da Rachel, e a gente vê que ela também parece ter uma relação legal com a Jamie, né? Então elas vão lá visitar a Jamie no hospital psiquiátrico, né? Enfim. E essa menina nova, ela acaba meio que se tornando a nova protagonista junto com a Jamie, porque a Rachel do filme anterior, que é uma personagem que muita gente gosta, acaba morrendo aqui nesse filme, tipo, logo no início. É uma das primeiras mortes que o Michael Myers causa nesse filme, né? É uma morte que eu confesso que é legal, eu gosto da cena, eu acho que o suspense é mais bem feito, né? É uma cena que, na minha opinião, é bem mais interessante do que qualquer coisa que a gente viu lá no quarto filme, mas acaba meio que não valendo a pena, né? Porque apesar da cena ser bem feita, você acaba perdendo uma das poucas personagens interessantes que a gente ainda tinha nessa franquia, né? Então acho que foi assim, uma burrice ter matado ela e substituído ela por essa amiga, que é uma personagem super bestalhada, fica fazendo umas cantorias, assim, falando umas besteiras, insuportável essa menina. Eu queria o tempo todo que ela morresse. Ainda bem que ela não é uma Final Girl que sobrevive, né? Se eu não me engano, ela morre no filme. Ainda bem que tem que morrer mesmo, ela mereceu aquela facada. Mulher uó, sabe? Muito chato ver ela, acompanhar ela nesse filme. E a Jamie Lloyd, né? Mais uma vez eu digo, a atriz, né? A criancinha, atua muito bem, sabe? Eu gosto bastante dela, da criança, eu acho ela muito carismática. Mas o fato dela não falar e o fato dela não ter nenhum personagem junto dela, com quem ela tem uma relação interessante, acaba que a personagem fica meio perdida no filme, sabe? Fica uma coisa chata, não é interessante acompanhar ela. Eu acho que a única interação que ela tem que eu acho legal é que tem um menininho lá que também tá nesse hospital psiquiátrico, que ele parece ter um crush nela, sabe? A gente vê que são meio tipo amiguinhos, meio namoradinhos, assim, as crianças. E eu acho eles fofos, eu acho o menino fofinho, mas ele também não tem uma história, assim, não tem nada com ele só fica com ela sendo legal, né? Então, assim, apesar da criança ser carismática, o roteiro é ruim, sabe? Eles não sabem o que fazer com o personagem, não sabem o que fazer com essa ligação dela com o Michael Myers, né? Normalmente ela fica vendo, assim, os flashes, como eu falei, quando ele tá prestes a matar, mas parece que esses flashes que ela vê nunca é útil. Nunca tem uma coisa assim que, tipo, ela realmente faz uma diferença na trama por ter essa visão, sabe? Não é uma coisa como se eles fossem tentar fazer um plano, uma estratégia pra capturar o Michael Myers, né? Usando essas visões dela. Enfim, é uma coisa porca, sabe? Eles tinham uma ideia, mas eles não tinham criatividade pra desenvolver nenhuma das ideias que eles tinham, né? Então, no geral, é um filme, assim, que é muito decepcionante, gente. É um saco. Você só fica assistindo um bando de cena de morte aleatória. Tem algumas mortes que são legais, eu confesso, né? Inclusive, tem uma cena num celeiro, né? Que primeiro tem uma cena de sexo no celeiro e depois o Michael Myers matando os adolescentes que estavam transando lá no celeiro. Eu acho essa cena bem filmada, eu acho tanto a relação dos personagens, eu acho que é filmada de um jeito legal, sabe? Eu acho bonito, é sensual o filme. E depois quando eles vão morrer, eu também gosto que tem muito sangue nessa cena, né? Então eu acho legal, eu adoro quando tem muito sangue, mas assim, também são personagens inúteis, que eu não lembro o nome, que eu não me importo quando eles morrem, né? E aí depois morre finalmente essa segunda protagonista, né? A amiga morena da Rachel, ela morre. E por fim fica só, né, a Jamie Lloyd e o Dr. Loomis, né? Eles têm um enfrentamento, assim, com o Michael Myers, né? A cena final, eu confesso que é legal também. Tem os momentos, né, que eles estão numa casa lá, acho que é a casa do Michael Myers mesmo, a casa abandonada de quando ele era criança. E aí tem toda uma luta lá, né, a Jamie Lloyd tentando fugir, o Michael Myers perseguindo ela. Essa cena é legal. Mais uma vez, a atriz, né, eu repito, que ela é muito carismática, né, uma criança muito maravilhosa. Mas no fim é aquela luta, né, do Dr. Loomis com o Michael Myers. E como eu falei, não gosto do Dr. Loomis. E nesse filme aqui, nesse quinto filme, o meu ranço dele piora, porque ele tá muito agressivo, ele tá muito chato, sabe? Ele é muito agressivo, inclusive, com a criancinha, né, a Jamie. Então, eu não gosto dele, sabe? Eu acho ele insuportável. Eu queria que ele tivesse morrido nesse filme, mas ele não morreu. E aí o Michael Myers, né, ele acaba sendo preso. E o que acontece, né, gente? Durante o filme, fica aparecendo um cara vestido de preto aleatório, do nada. Só que, tipo, ninguém explica nada, ninguém fala nada. Só fica um cara de preto aleatório ali no fundo da cena. E aí, quando chega no final, que o Michael Myers tá preso, esse cara de preto aparece, né? Ele invade ali a polícia, mata todo mundo e solta o Michael Myers, né? E o filme termina com o Michael Myers e a Jamie Lloyd desaparecidos, né? E a delegacia toda destruída. Esse final do quinto filme não é tão legal
quanto o final do quarto filme, mas ainda assim é um final que é interessante, que você fica pensando, nossa, o próximo filme tem bastante potencial. Mas esse quinto filme, ele também não foi tão bem aceito, assim, pelo público, pela crítica, enfim. Então eles acabaram demorando bastante pra fazer o sexto filme, porque eles não sabiam direito que caminho seguir. Eles não sabiam como continuar essa história, porque eles criam uma reviravolta sem ter um planejamento na cabeça, sabe? Eles não sabiam a história que eles queriam contar. E por causa disso, né, acabam se passando vários anos, e vem o sexto filme, né, Halloween, The Curse of Michael Myers. E é um filme, gente, que você fica pensando, nossa, não tem esperança nenhuma, porque o 4 e o 5 foram tão ruins que esse filme vai ser uma bomba pior. Mas esse filme não é uma bomba, gente. Eu acho que esse é um dos melhores filmes da franquia Halloween. Eu sei que vai ter muita gente que vai discordar de mim, né? Muita gente odeia esse filme. Mas eu acho ele muito legal, acho ele muito incrível. E é um filme que em nenhum momento eu fico entediado, sabe? O 4 e o 5 tem vários momentos que eu queria morrer, que eu queria desistir de ver o filme, sabe? Eu queria destruir minha televisão. Eu já vi o 4 e o 5 duas vezes, né? Eu já tinha visto, acho que em 2020. E tô revendo agora, né, pra fazer esses vídeos. E assim, horrível o 4 e o quinto filme. Dei 2 chances e odiei nas duas. Já Halloween 6, gente, na primeira vez que eu vi, eu me surpreendi. E nessa segunda vez que eu assisti, também me surpreendi, sabe? Porque eu pensei, não, o 4 e 5 foi tão chato, quando ver eu vou achar o 6 chato também. Não, o 6, mais uma vez, me agradou, porque eu acho que é um filme, assim, que ele é muito mais criativo, ele tem muito mais ideias legais, sabe? Ele também é dirigido de um jeito que é muito mais interessante, né? Ele é bem mais agressivo, que é uma coisa que eu particularmente gosto, né? É um filme que é bastante violento, a gente tem muito sangue, o Michael Myers tá muito bruto, sabe? As cenas de morte são muito legais, muito instigantes de assistir, sabe? É um filme também que ele é bastante sombrio, tem muita coisa, assim, daquela iluminação meio azulada, assim, da noite, enfim, eu acho isso muito, muito legal, sabe? Toda uma estética legal. Também tem um pouco, assim, às vezes, de rock na trilha sonora, né? Uma coisa bem anos 90, e eu achei que foi um jeito interessante de modernizar o Michael Myers, né, de uma forma que os filmes anteriores não estavam sabendo fazer. Então isso me agradou muito, né, além de que, como eu falei, né, o sexto filme ele tem uma história que é criativa, porque eles meio que estavam tentando responder todas as perguntas em relação ao Michael Myers, sabe? Todas essas coisas que não estavam fazendo sentido, sabe? E que ligação é essa que tem entre ele e a Jamie, sabe? Por que eles sumiram no final do quinto filme, sabe? Quem era aquele cara de preto? Esse filme, né, o sexto, acaba querendo responder todos esses questionamentos. Infelizmente, já preciso avisar pra vocês que nem tudo é respondido. Porque esse filme teve polêmica, assim, nos bastidores. E o pessoal meio que não tava muito, assim, de acordo com o produto final que o filme seria, né? Com as coisas que teriam no filme ou não. Por causa disso, esse filme ele possui duas versões diferentes. A versão de cinema, que foi a única que eu assisti. As duas vezes que eu assisti Halloween 6 foi na versão de cinema. E existe uma outra versão que é o corte de produtores, né? Productor's Cut, alguma coisa assim. E é meio estranho, né? Porque normalmente quando você vê cortes alternativos, você tem tipo uma versão tipo final alternativo, versão de diretor, versão estendida. E essa versão é tipo versão de produtor, sabe? Eu nunca vi produtor ter sua própria versão do filme, mas no caso desse filme de Halloween aconteceu. E eu não vou falar aqui da versão de produtor, porque como eu já falei, né? Não assisti essa versão ainda. Mas a versão de cinema eu acho muito legal. Acho muito incrível, adoro os personagens, né? Inclusive aqui a gente tem, por exemplo, o Tommy Doyle, que é aquela criancinha, né, que a Laurie Strode estava sendo babá dele lá no primeiro filme. Aqui a gente tem ele mais velho, não é o mesmo ator que retorna, né, mas é o Paul Rudd que faz o papel dele, né. O Paul Rudd, pra quem não sabe, é o Homem-Formiga, né, da Marvel. E eu gosto bastante do Paul Rudd, né, eu tenho um crush nele, assim, eu gosto dele novinho nesse filme, ele é bem legal, o personagem do Tommy Doyle é bem interessante, né, que a gente também tem a Jamie Lloyd voltando, mas não é a mesma atriz, né, porque nesse filme aqui a gente vai ver a Jamie Lloyd adulta. No caso, não adulta, né? Acho que eu não sei qual é a idade que ela teria no outro filme, mas pra cá parece que passam 6 ou 7 anos. Então ela deveria ter tipo 17 anos, 18 anos, algo assim, mais ou menos. E acabaram colocando outra atriz. E a gente também tem outros personagens novos que eu achei super legal, gente. Tem uma moça, eu vou ter que conversar que eu esqueci o nome da personagem, mas tem uma moça loira, né, que ela foi mãe cedo, né, então ela tá na faculdade, ela tem um filho que já tem 6 anos, né, e ela é da família Strode, que é a família que adotou a Laurie, né, depois que o Michael Myers matou a irmã mais velha, né, a família Myers acabou colocando a filha pra adoção, né, que a Laurie foi adotada, enfim. Toda a história que a gente tem lá estabelecida no segundo filme, né, e essa personagem nova aqui, ela é da família dos Strode. E ela é uma Final Girl
que é muito interessante porque, tipo, ela tem uma personalidade que é legal. Eu realmente curto ela, sabe? Eu acho que é uma pessoa que, assim como a Laurie, eu conseguiria me imaginar sendo amigo dela, né? Ela, assim, ela é inteligente, mas ela também é dócil, ela é bondosa, sabe? Eu gosto da relação dela com o filho dela, a gente vê que ela é uma boa mãe. Então, tudo isso faz com que eu me importe com essa personagem, sabe? E a atriz também é carismática, então ela é uma personagem que eu me importo com ela, sabe? O Tommy Doyle, que o Paul Rudd faz, também é um personagem que eu me importo, né? Eu acho que só isso já torna esse filme muito melhor do que os outros, que eu meio que não gostava de ninguém direito, né? E a Jamie Lloyd, como eu falei, é que ela volta adulta, mas ela acaba tendo uma conclusão da história dela, né? O final da história dela, que é muito triste, muito horrível. A gente vê, né, que ela tá grávida, ela teve um bebê, né? E parece que o bebê... Eles não explicam direito no filme, mas meio que dá a entender que o pai pode ser o próprio Michael Myers, o que é estranho, porque o Michael Myers é o tio dela, e a gente sabe que ele tava tentando matar ela, ele já era adulto, ela era criança. Mas eu acho que é algo que acaba funcionando dentro do filme, né? Porque como o Michael Myers é pra ser ruim, é pra ser uma coisa tenebrosa, então acaba funcionando, né? E basicamente a gente vai ver, né, que o que aconteceu lá no final do quinto filme, que eles sumiram, é que eles foram raptados, né, por esse culto, que é um culto, né, chamado Thorn, que eles estão envolvidos com tudo o que aconteceu desde o primeiro filme, né? Que eles têm um negocinho de um ritual, que tem uma criança, né, da aldeia lá do passado, né? Uma criança, ela tinha essa maldição, ela matava as pessoas da sua família e em troca, né, aquela aldeia prosperar e ter poder e alimento, enfim, essas coisas. E eles continuavam fazendo isso nos dias atuais, né? No caso, anos 90, né, que o filme foi lançado. Mas estavam continuando fazendo aquilo. E o Michael Myers era parte desse ritual, né? Então teve um momento que o Michael Myers era uma criança normal, até que essa maldição aconteceu. Ele começou a ouvir uma voz mandando ele matar a irmã, e foi aí que ele matou a irmã lá no início do primeiro filme. E tudo isso começou, né? Então o filme acaba estabelecendo isso. E agora a gente vê que tanto o Michael Myers quanto a Jamie Lloyd, né, eles estão morando, né, no local que tá esse pessoal desse culto. E eles estão querendo fazer lá essa maldição se perpetuar, né, no bebezinho da Jamie. E aí o filme já começa, ela tendo parto, né? A gente vê nos flashes, assim, bizarros de coisas que acontecem ali embaixo, né? Do Michael Myers, enfim. Acho o clima desse filme muito tenebroso, sabe? É muito tenso, sabe? É bem sombrio mesmo, é bem pesado o que acontece aqui. Mas aí a Jamie, ela consegue fugir com o seu bebê, né? Ela tenta sobreviver, não consegue, né? Ela acaba ligando no telefone público, assim, pra participar de um programa de rádio que tá acontecendo, né, que tá perto do Halloween, o pessoal tá falando do Michael Myers, ela acaba entrando lá no programa de rádio e pedindo ajuda, né, e chamando o nome do Dr. Loomis, mas o pessoal não acredita nela, né, então ela acaba deixando o bebezinho, se eu não me engano é no banheiro, né, tipo de uma estação de metrô, uma estação de trem, alguma coisa assim. E aí ela acaba fugindo, né, e o Michael Myers vai atrás dela e acaba matando ela numa cena horrível, gente, super sangrenta. E como eu falei, eu acho a Jamie legal, né, eu gostava muito da atriz que fazia ela quando ela era criança, né, e apesar dessa atriz não ser a mesma, eu acabo criando aquela conexão, né, de que é a mesma personagem. Por isso eu fico com muita pena quando ela morre, mas ao mesmo tempo eu gosto bastante, porque eu gosto de mortes que você se importa, que você fica com pena porque o personagem morreu, sabe, você fica com pena dela, né. Mas aí o Tommy Doyle, ele começa a investigar, a gente vê que ele também tem todo esse trauma, né, por causa daquela noite que o Michael Myers quase matou ele, matou a Laurie, enfim. Então ele fica investigando sobre o Michael Myers e tudo mais, né, ele acaba indo atrás de saber mais informações sobre essa mulher que tinha falado na rádio, né, ele fica ouvindo de novo o áudio dela, né, do telefone, e ele percebe que tem uma vozinha no fundo falando, né, que o metrô tal vai sair, que o trem tal vai sair. Então ele vai pra essa estação de metrô, onde ele vai no banheiro, encontra o bebezinho, e ele é vizinho da família Strode, né? Então ele fica acompanhando aquela moça que é mãe solteira, né? Que tem o filhozinho, que tá morando com a família, né? A família também é bem interessante, gente. Ela tem um irmão que mais ou menos da mesma idade dela, né? Que é o irmão todo tiozão legal, não sei o que ele tem uma namorada, né? E tem a mãe, que a mãe, ela fica meio que tentando fazer a família funcionar e tá tudo certo. E a mãe que é uma personagem bem boazinha. E tem o pai, que é o demônio, gente. Que homem insuportável, horrível, escroto, né? Ai, fiquei tão feliz quando ele morreu nesse filme. A cena da morte dele é incrível. E a mãe, por exemplo, a mãe tem uma cena de morte que também é muito incrível, mas eu gostei pelo motivo contrário, né? A morte do pai eu gostei porque eu queria que ele morresse. E a morte da mãe eu gostei porque eu não queria que ela morresse. Então foi uma morte que, tipo, me impactou e que me deixou triste. Eu gosto quando isso acontece no filme de terror, né? Então, assim, foram personagens muito interessantes, gente, muito legais acompanhar toda essa dinâmica, né? E quando a gente vê o Tommy Doyle e essa mãe solteira, né, sua criança e o Dr. Loomis, todo mundo se juntando pra lutar contra o Michael Myers e descobrir a verdade sobre esse culto, enfim, eu acho tudo isso muito legal, gente. O filme é muito incrível. Mas, assim, o final, ele é meio, assim, mal costurado, assim, mal
conjuntar das coisas, sabe? Porque teve toda aquela treta, né, de bastidores, teve muita coisa que mudou, né? Inclusive, o filme ele tem 2 finais diferentes. O final da versão do cinema e o final da versão de produtor é completamente diferente, então eu não sei qual desses finais é melhor. Mas eu acho que, apesar de ter essas falhas, né, de forma geral, esse filme é incrível, né? Um filme que com certeza vale a pena ver. E eu tinha feito outro vídeo, né, gente, que eu mostrei pra vocês a minha coleção de Halloween. E eu falei que o único filme que eu não tinha, que eu tinha vontade de comprar ainda, era o H20, né, Halloween 20 anos depois. Mas agora eu vou dizer que eu mudo a minha opinião. Eu também tenho vontade de comprar Halloween 6 pra ter na minha coleção. Eu acho que é um filme que realmente é muito legal, né? Agora que eu já vi 2 vezes, eu realmente percebi que é um filme que vale a pena ter na coleção. É um bom filme da franquia Halloween, né? Então eu quero comprar ele também, mas também só H20 e Halloween 6. Halloween 3, 4 e 5. Não pretendo comprar, né? O 3 não é ruim, mas como eu falei, por não ser do Michael Myers, eu acho que não vale muito a pena meu dinheiro. Se eu encontrar na promoção, eu até compro. Mas o 4 e o 5, gente, aquela bomba. Não vou gastar meu dinheiro com isso, não. Ah, e também Halloween Ressurreição, né? Mas enfim, não vou me adiantar, né? Porque o próximo vídeo é que eu vou falar sobre Halloween Ressurreição, né? E outras sequências da franquia Halloween. Vou tentar, gente, o mais rápido possível fazer os outros vídeos, né, falando dos outros filmes de Halloween. Eu sei que provavelmente eu vou acabar me atrasando e como eu falei aqui no início desse vídeo, né, provavelmente eu ainda vou estar falando sobre outros filmes de Halloween na época que Halloween Ends lançar. Meu vídeo de Halloween Ends, ele não vai sair logo que o filme chegar no cinema. Mas também vou fazer o possível para a demora não ser tão grande assim, né? Então é isso, né? Vou deixar vocês por aqui. Se vocês gostam de filmes de terror e tudo mais, não deixem de se inscrever aqui no canal, né? Para não perder os próximos conteúdos. Até mais!